Olá, pessoal, sejam todos muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde a todos. Essa é uma transmissão aqui da Intermodal South América. Estamos aguardando o pessoal entrar na sala. Temos hoje aqui o prazer de fazer mais essa transmissão. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui é Rony Mendes, eu sou advogado, sou especialista em negócios, análise de negócios do Escritório Mendes Santos. Hoje o bate-papo aqui sobre o nosso tema impactos da pandemia do novo coronavírus que trazem para o setor logístico. Nessa nossa sessão hoje a gente vai discutir especificamente o setor de transporte de carga e qual vai ser o seu futuro no pós-pandemia. Temos hoje a honra aqui de trazer a Ana Quirino, que é a CEO da National Freight. É uma empresa que é atuante em 102 países ao redor do mundo. Ela é integrante de um sistema modal que envolve de aéreo, marítimo, terrestre. E para completar esse time também temos o Valdir, que é CEO do Grupo V Santos, né? Empresa logística fundada há mais de 25 anos, com sede em São Paulo e também atendendo todos os continentes. Pessoal, sejam bem-vindos. Acho que agora é o momento de passar também a bola para os nossos convidados, para eles se apresentarem melhor e para seguir essa lógica e ser um pouco... vou passar a bola para a Ana, tá? Desculpe eu privilegiar um pouco as mulheres aí, Valdir. Seja bem-vindo, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Rony. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar participando deste evento. Agradecer toda a equipe da Informa por estar fazendo esses webinars, fazendo esse conversando com a comunidade de comércio exterior. Isso é muito importante, principalmente neste momento que a gente está vivendo em isolamento, da gente levar experiência e levar algum conhecimento, troca de conhecimento com a comunidade. Eu sou, como o Rony já apresentou, sou a Ana Quirino, eu sou a fundadora e CEO da National Freight, que é um freight forwarder. Nós iniciamos as nossas operações, a empresa aqui no Brasil, iniciou em 1994, mas anterior ao Brasil, nós iniciamos nos Estados Unidos em 1993. Então, originalmente, a empresa foi criada nos Estados Unidos e depois... de um ano abrimos no Brasil e depois em Taiwan, em 1998. Então, nós fazemos os transportes de carga aérea e marítima e, como o Rony falou, estamos presentes em mais de 102 países, em mais de 250 cidades, fazendo parte de um network muito forte chamado WWPC e dentro da Intermodal nós vamos participar da próxima Intermodal com um grupo com mais de 100 participantes do mundo inteiro num stand que é chamado UN, United National Freight. Ok? Muito obrigada e tenha para todos aí, uma boa participação. Obrigada aos ouvintes por estar aí conosco participando e pela audiência. Legal, Ana. Muito obrigado pela explicação. Muito obrigado. Valdir, é com você, por gentileza, apresente-se para o nosso público. Olá, pessoal. Meu nome é Valdir Santos, né? Sou CEO da V Santos, Logística Internacional. Também a maioria de vocês deve me conhecer como ex-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, também representante da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, também representante da Confederação Nacional do Comércio. Então, quero dar uma boa tarde a todos vocês, cumprimentar, saudades de todos vocês, porque nós que trabalhamos, eu pessoalmente trabalho mais na linha de frente, acostumado a ver muito de vocês, aí ultimamente a gente não tem se encontrado, né? Nos portos, aeroportos aí, mas de vez em quando a gente encontra com alguém aí. Então, quero colocar à disposição de todos, espero que esse encontro também, agradecer todo o time da Intermodal também pela essa organização aí. Também é uma pena que não ocorreu o Intermodal como estava programado, mas se Deus quiser também, e Ele quer, com certeza, nós teremos outros encontros, outras intermodais pela frente aí, que muito agrega a todo o comércio exterior. E eu fico muito contente porque tive a oportunidade de participar de todas as intermodais, né? Desde a primeira,
e organizamos feiras maravilhosas em nível de Brasil e conseguimos fazer do Brasil um pilar de sustentação, que é o comércio exterior brasileiro. Então, isso nos engrandece muito também. Então, quero ficar à disposição de vocês aí para estar colaborando, principalmente na área de despacho aduaneiro. A Ana comentou sobre a atuação dela na área de internacional. No meu caso, por exemplo, eu comecei na área de despacho aduaneiro, quase 50 anos trabalhando nesse segmento, né? Então, isso, primeiramente, foi com despacho aduaneiro. Temos também a parte de agenciamento de cargas e também de transporte rodoviário. E sempre aí lutando para o bem do comércio exterior, para que ele continue desenvolvendo do jeito que está fazendo e participar desse grupo seleto que é a parte internacional que nós temos também. Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado. Esperamos ter um bom evento agora à tarde. Muito obrigado você, Valdir. Muito obrigado, Ana. A minha missão aqui hoje é um pouco desafiadora, porque são dois pesos, né? Não só do setor logístico, mas também do mercado internacional. Então, realmente, é um prazer meu, como mediador, estar falando com pessoas tão relevantes para o mercado, tá? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Para quem eu acho que está entrando agora, eu só vou recapitular um pouquinho. O tema é o futuro do transporte de carga no pós-pandemia, tá? Então, eu acho que a gente pode começar esse bate-papo e aí a gente tem algumas, só para vocês ficarem mais à vontade também, e quem está nos assistindo em casa, entender um pouco essa nossa dinâmica, a gente tem algumas questões sim anotadas, mas eu acho mais importante a gente, além das perguntas que a gente tem anotado aqui, vocês colocarem a opinião de vocês, que eu acho que vai acrescentar muito aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, tá bom? Bom, Valdir, novamente me permita começar com a Ana. Ana, na tua visão, qual que é o cenário atual do mercado logístico no Brasil durante essa pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Estamos caminhando para o final disso, mas ainda estamos enfrentando uma dificuldade, né, de acessos, a gente ainda vive numa quarentena, distanciamento. Na tua visão, me diz de uma forma mais ampla, sem ser muito específico, a gente vai aprofundar isso mais adiante, mas qual que é o estado da arte atual hoje do setor logístico? Se você me permite, Rony, eu gostaria de agradecer, que eu estou vendo aqui que está entrando alguns amigos, alguns clientes, parceiros, e eu gostaria realmente de agradecer. Não sei se, lógico que eu não vou falar o nome de todos, mas eu estou vendo aqui que o Norton está presente. Muito obrigada pela audiência, Norton, o Carlos Rachiche, a Cris Caligares, e muito obrigada a todos que realmente estão aí participando para a gente fazer esse bate-papo. O que nós estamos vivendo? Estamos vivendo, atravessando um momento muito desafiador, um momento muito diferenciado. Todo mundo, assim, todas as lives, todas as reuniões que a gente escuta, que a gente participa, a gente falam a mesma coisa, que a gente está aprendendo e a gente, assim, nós somos jovens e assim, é uma situação que a gente nunca vivenciou antes. Mas o que tá sendo muito interessante, nós fomos colocados dentro de uma quarentena, dentro de um isolamento e trabalhar em home office. Esse home office, no primeiro momento, assustou, porque como que nós vamos colocar a equipe em home office? A gente trabalha muito próximo com a equipe, que a gente trabalha com muita informação, porque um agente de carga, o que a gente vende? A gente vende informação. Então, a gente tem o cliente, o importador e o exportador, temos os nossos escritórios, os parceiros lá fora, e a gente trabalha fazendo esta intermediação entre os importadores, exportadores, e no meio estão os armadores e estão as companhias aéreas. Mas, assim, foi uma grata surpresa esse momento que a gente está vivendo. A gente aprendeu a fazer alguns trabalhos que a gente jamais iria imaginar que pudesse acontecer. Nós já víamos tentando, por um período de uns 2 anos, que a nossa consultoria vinha colocando
para a gente começar a trabalhar a empresa sem papel e sempre postergando. E com esse evento da quarentena, esse evento de trabalhar em home office, desde o dia 19 de março, que nós estamos trabalhando, toda a nossa equipe em home office, e desde o dia 19 de março que nós não abrimos nenhuma pasta física. Então, toda a nossa operação está online, e isto realmente é muito importante para nós, eu acho que para a comunidade também. E um outro aspecto que a gente percebeu foi a flexibilização de toda a cadeia logística. Então, a gente verifica que toda a cadeia está mais flexível, as pessoas estão com mais disponibilidade e disposição de fazer o trabalho acontecer. Então, é uma experiência muito gratificante para nós. E o legado que vai ficar esse isolamento e esse home office é um legado muito positivo. Legal, Ana, muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar, depois até volto, Valdir, para o mesmo ponto. Você me controle, porque eu gosto de falar, eu sou comercial, então você vai controlando aí meu tempo, vou tentar controlar também. Se eu te controlar pelos comentários que eu estou vendo aqui, eu vou ser excluído dessa live, porque todos estão te parabenizando muito e com justiça, tá? Porque realmente tem bagagem. Desculpa, Rony, desculpa. Mais um amigo muito querido que está falando, que está entrando aqui, é o Nelson Aprígio, que é um cliente que tá com a gente há mais de 25 anos e realmente é um admirador e é recíproco. Um abraço, Nelson. Desculpa, tá, Rony? Não, sem problema, muito bom. Valdir, eu vou passar um ponto à frente, depois a gente volta nessa introdução do que a Ana disse, mas assim, eu só queria te perguntar, você tá numa área mais específica da logística, a parte aduaneira, o que você, puxando um pouco disso que a Ana disse, o que você tem enxergado do cenário atual para o teu segmento? Qual que é a visão que você tem? Está melhor? Está mais complexo? Qual que é a tua visão desse cenário para o teu segmento? Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar a Ana pelas colocações que ela fez, foram muitas oportunas, né? Porque falou de uma transição toda que nós estamos vivendo hoje, que é a questão do home office, né? E para nós, despachantes aduaneiros, empresários do comércio exterior, também foi muito importante, porque eu lembro até de quando se falou do Siscomex, né? Que era a questão do despachante aduaneiro praticamente sair das alfândegas, aquela questão do sem papel, etc. E o que sobrou para nós foi toda a papelada do comércio exterior. Então, eu vejo hoje uma modernidade muito grande. O despachante aduaneiro hoje, principalmente, ele está bem preparado, né, para essas mudanças que estão ocorrendo no nível de comércio exterior. É um novo normal a nível de Brasil, a nível de despachante, de despacho aduaneiro também. Eu acredito que as autoridades nossas, a nível de Receita Federal e órgãos anuentes também, cooperarem muito com esse momento, né, porque uma dificuldade que a gente poderia ter encontrado era exatamente na barreira da própria Receita Federal, da própria aduana, da própria alfândega, e, pelo contrário, nós encontramos uma colaboração muito grande nesse aspecto aí. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a todos eles também e colocar para todos os despachantes aduaneiros e todo mundo que trabalha na cadeia logística de comércio exterior que esse novo normal aí, para nós, não pode voltar atrás, entendeu? Agora, daqui para frente, vai ser uma nova visão, né, de negócio, uma nova visão de mercado. Então, nós temos que estar preparados agora para enfrentar até a dificuldade de trazer o pessoal de home office de volta para o trabalho, né? Porque tem observado, principalmente nós lá, que no início o pessoal parece que ia ter uma dificuldade, o que era aquilo, e passaram, que nem a Ana colocou aí, quase 3 meses, né? E eu brincando com alguns funcionários nossos da empresa mesmo, eu pergunto como é que é, está preparado para voltar para o escritório? E eu tenho escutado que o pessoal está se adaptando muito bem em casa também, entendeu? Então, essa questão da família ter sido envolvida também no aspecto profissional foi muito importante, porque a valorização de todos nós profissionais no mercado está sendo muito importante. E a ajuda também que a gente está recebendo a nível de nossos familiares, dos filhos, da esposa. Então, a gente observa que está todo mundo hoje querendo ajudar
e vendo que o comércio exterior brasileiro é aquilo que nós queremos, é um pilar de sustentação que a gente vai ter esse comércio aí bem desenvolvido e bem maduro para nós todos, entendeu? É legal. Assim, recentemente a gente participou de algo nesse sentido e tinha um comentário que me chamou muita atenção. O mercado, de modo geral, estava se preparando, né, para o futuro que seria digital. E me parece que esse futuro foi antecipado no dia 20 de março aqui no Brasil. E ouvir isso de vocês, né, grandes baluartes desse segmento, falando em melhoras, me deixa muito otimista. Muito obrigado por isso. Acho que é unânime também dos nossos participantes aqui essa posição. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que agora a gente pode entrar em uma questão mais técnica, que seria isso, né? Na visão de vocês, então, eu vou jogar para a Ana novamente, quais são as dificuldades de hoje a serem solucionadas para o nosso dia a dia, para essa nova adaptação, para esse novo normal, como o Valdir disse. Na tua visão, Ana, o que fica aí, o que melhorou, que dá para ficar, o que ainda precisa melhorar para esse novo normal? Na minha visão, o que a gente a forma que estamos trabalhando hoje, nós não vamos permanecer em home office. Quando normalizar, quando a gente sentir a segurança do retorno, nossa equipe retorna para o escritório. Então, a gente está funcionando o home office, a gente não está com dificuldades. Na primeira semana não foi muito fácil, mas hoje todos estão adaptados. Então, o retorno para o escritório, ele é certo no momento que tiver uma segurança para todos da equipe. Então, o que a gente está percebendo e o que a gente está conversando, e essas reuniões, esses encontros com profissionais, que aí nós estamos aí com o Rony, que é da área de direito, né, Rony, direito da cadeia, da parte de direito internacional e direito aduaneiro, e o Valdir, que é um ícone aí no mercado, né, Valdir, na parte do desembaraço aduaneiro e também na parte dos transportes, que a gente está encontrando muito mais facilidade para a gente trabalhar. A facilidade, como eu falei anteriormente, da flexibilização e da desburocratização de alguns procedimentos que a gente tinha que fazer anterior ao Covid, que hoje está tudo online. E este online facilita muito a vida da gente, de apresentação de documentação para as repartições públicas, de resolver alguns problemas, porque na nossa área sempre tem problemas, sempre a gente encontra algumas dificuldades, porque a gente está trabalhando com o mundo. Cada alfândega, cada país tem a sua dinâmica, tem a sua forma de trabalhar. Então, quando a gente tem algum assunto para ser resolvido, anterior ao Covid, tinha uma demora, um atraso não, mas tinha um prazo para ser feito pelas autoridades. E hoje, o que a gente percebe com o digital, com o online, que as pessoas não perdem o tempo no transporte, no trânsito, então tem mais tempo para efetivar as tarefas. Então, o que a gente espera para o retorno? Que continue e melhore o nosso trabalho. Por quê? O caminho e a saída para alavancar os negócios no Brasil é o comércio exterior, está nas nossas mãos. Então, nós, como profissionais da área de comércio exterior, nós temos o dever de nos unir e de trabalharmos juntos para esse caminho, para o novo normal, que vai ser o normal pós-Covid. Legal, Ana, muito obrigado. Valdir, eu vou quebrar o protocolo novamente, acho que aqui não tem protocolo, então a gente vai falando e o público vai dizendo, é o nosso termômetro. Eu vou quebrar o protocolo por uma razão. O Norton, que nos assiste, fez uma pergunta que eu acho excepcional para a nossa fala agora, que eu acho que também cabe para a tua fala mesmo próxima, Valdir.
Ele pergunta o seguinte: quantas exportações através dos navios, como estão, como estão se comportando? Já se normalizou? Então, eu jogo essa pergunta para você, Valdir. Como é que está esse cenário? Porque do aspecto, como eu posso dizer, administrativo, está fluindo, mas e o operacional, de fato, ele normalizou? Podemos dizer que está tudo bem, está fluindo? Como é que está esse cenário hoje no Brasil? Bom, no mercado de exportação hoje, nós podemos considerar que está tudo normal também, tá? Inclusive, a única dificuldade que nós estamos encontrando hoje é com a questão da reserva de contêineres de exportação, né? Com essa questão da Covid, uma centralização muito grande de contêineres, principalmente da China, então a dificuldade da gente encontrar contêineres até para exportação. Nesse momento, nós estamos na entre-safra de exportação de grãos, né? Ontem mesmo eu estava no Porto de Santos, observando a movimentação do porto. Então, o Porto de Santos hoje está com uma concentração muito grande. Quem anda no Porto de Santos conhece muito bem, inclusive as obras, né, que estão de acesso ao Porto de Santos também, que estão muito bem. Acredito que em mais alguns meses essa obra vai trazer um fluxo muito bom para o Porto de Santos, inclusive de entrada e de saída para o Porto. Aquela questão de acesso no Porto, na Lemoa, por exemplo, que é um ponto importante em Santos, está sendo resolvido com isso. Então, eu entendo que no quesito exportação, hoje nós temos profissionais hoje muito bons, né? Tanto na área internacional, como os nossos despachantes aduaneiros. Essa integração da cadeia logística de exportação hoje está fazendo com que até a questão do superávit, né, que nós temos hoje a balança comercial, é importante também para esse desenvolvimento. E um dos pontos que a gente observa no Porto de Santos é a questão do trabalho que está sendo feito lá para a chegada desses grandes navios acima de 10.000 TEU, né? O Porto de Santos hoje, aquela questão da profundidade, nós não temos essa capacidade ainda, mas eu acredito que no próximo ano a gente já tem essa capacidade, inclusive para receber grandes navios no Porto de Santos e de Porto de Santos fazendo o hub, né, de comércio exterior do Brasil para essas exportações. Então, está tudo tranquilo. Então. Ótimo, Valdir. Muito bom, obrigado. Assim, pessoal, eu preciso dar esse feedback para vocês. Os comentários aqui dos nossos telespectadores têm sido ótimos, tem bastante perguntas, isso é bom. Eu só gostaria agora de tentar seguir o protocolo um pouco e deixar a gente, deixar vocês falarem um pouco e no final a gente abre um espaço. O que vocês acham dessa dinâmica? Tudo bem para a gente seguir assim? Ok, para mim tá bom. Para mim também. Só queria fazer uma observação. Muito bom. Claro. Só no quesito do que a Ana colocou, uma lição de casa muito importante para todos nós que estão nesse momento aqui, é a questão de olhar também agora de dentro para fora, uma questão que eu vejo importante, é a questão da documentação toda de comércio exterior. Tá? Porque nesse momento que a Ana falou de sem papel, nós temos muitos lugares, a própria Receita Federal, alguns órgãos anuentes, que estão pedindo documentos originais também, entendeu? E também tem um ponto importante também, que é uma cultura, que nem as empresas que mandam documento de fora para o Brasil também, o excesso dessa documentação. Então, nós temos que começar agora a dar um corte nisso daí, para mostrar que não existe mais documento original papel. Então, nós temos que mostrar agora que esse papel praticamente o original foi eliminado, está tudo dentro do sistema. Então, quem trabalha em comissária de despacho, está me ouvindo agora, despachante aduaneiro, a própria Ana, entende muito bem isso, a gente entra nos nossos escritórios, aquela quantidade imensa de papel que nós temos na área de faturamento, por exemplo. Então, nós temos que começar a falar não para os nossos clientes, falar, não precisa mais de documento, entendeu? Então, com isso, nós vamos fazer uma contribuição muito grande, inclusive para a extinção de eliminação de papel e para o meio ambiente também. Então, eu acredito que esse ponto eu vejo importante, é a questão de custos para nós que trabalhamos na área de comércio exterior, para o nosso cliente e também para a própria Receita Federal, porque não existe mais papel original. Então, quando a gente bater na porta lá da Receita e o fiscal da Receita ou qualquer órgão me manda o original, espera um pouquinho, por que você está querendo esse documento original? Entendeu? Então, isso é um ponto importante que eu vejo, que esse novo normal que nós temos que entrar daqui para frente. Entendeu? Então, fica aqui uma lição de casa nossa para fazer isso. Então, a Ana observou bem esse ponto aí. Obrigado. Legal. E assim, era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer, Valdir, e passando exatamente para a Ana, qual é a importância dessa flexibilização das normas
aí não só da Receita Federal, mas dos outros órgãos que estão envolvidos nessa cadeia, qual a importância dessa flexibilização nesse momento que a gente está vivendo, né? Aí ela fala. Então, Quer falar? nesse período, a gente viu, os clientes têm muitas dificuldades com alguns órgãos anuentes. Principalmente os órgãos que hoje estão sendo muito utilizados para os equipamentos de segurança, para os equipamentos de hospitalares, que um processo que demorava, às vezes chegava a demorar um mês ou mais para ser aprovado, para ter a anuência, hoje estão fazendo em dias. Então, a gente percebe com isso que tem como fazer, tem como ter essa agilidade. E essa agilidade vai trazer mais negócios para o país, porque as empresas perdem muito dinheiro com as demoras que tem dentro da burocratização. Então, a burocracia, ela ainda existe? Existe. Não é de uma hora para outra, mas com esse evento do Covid, a gente sentiu que é possível a gente flexibilizar, a gente ser mais ágil, toda a cadeia. Então, toda a cadeia se reunir, todos discutirem quais são as dificuldades. Como o Valdir sempre participou das demandas quando ele estava à frente do sindicato, ainda participa, porque ele é bem ativo no sindicato dos despachantes, que é importante a união e as reuniões junto com as autoridades, porque às vezes as autoridades não sabem o que ocorre por trás, nos bastidores, as demoras, e que essas demoras, o que pode trazer de prejuízo para os clientes, para a cadeia logística. Então, eu vi aqui, tem um ouvinte, o Jader, que ele fala aqui agora, se vai resolver, se a gente está preparado para a demanda de exportação, se a parte da infraestrutura já está preparada. Não está preparada, porque a gente tem uma demanda muito grande. A gente pode movimentar muito mais carga, muito mais negócios do que a gente movimenta. Mas com a nossa experiência, que a gente está na linha de frente aí com os clientes, a gente vê que tem muitos negócios que não alavanca mais por conta da falta de agilidade. Essa falta de agilidade tem uma consequência muito séria na parte financeira das empresas. Então, isso que a gente tem que discutir bastante, que é isso que é importante, essas discussões, Papo em Movimento, o webinar que a Intermodal abriu aí para os profissionais da área. Ana, muito obrigado, porque eu já vou puxar para o Valdir uma outra questão, que você falou em muitos outros negócios que possibilitariam. E o que eu percebo, aliás, acho que todos têm percebido, o aumento significativo de e-commerce no Brasil e no mundo, né? Isso já era uma crescente com o isolamento, isso se tornou uma necessidade, eu diria. Valdir, o que você entende, qual que é a tua visão sobre isso, do e-commerce para o transporte de carga no Brasil, durante e no pós-pandemia, né? Bom, eu entendo o seguinte, acho que no e-commerce podemos colocar até uma operação paralela em nível de comércio exterior que nós temos hoje, né? Tanto que o crescimento, né, desse segmento hoje é muito grande. Então, hoje, qualquer um de nós podemos fazer qualquer compra, qualquer pedido, qualquer parte do mundo, e está chegando em nossas casas aí também, né? Mas um ponto importante também, que nós precisamos ressaltar, é a própria questão da localização, da centralização de e-commerce, que hoje, por exemplo, ele fica em pontos do aeroporto, principalmente, até no Parque do Correio Central, aqui no Ceasa, onde tem uma operação muito grande que é realizada lá e que tem se surpreendido pela velocidade também dessas operações. Logicamente que essas operações aí, quando se enquadra na e-commerce, ela deve ser encaminhada na área de comércio exterior, onde nós vamos fazer a nossa operação de toda a papelada, fazer recolhimento de impostos e tributos.
Mas eu entendo que o e-commerce, no momento, é grande, é um ponto de oportunidades para todos nós do comércio exterior. Então, eu vejo que sim, que esse momento aí a gente pode contribuir muito na operação desse procedimento junto à alfândega também. Muito bom, Valdir. Muito obrigado. Ana, você tem mais algo a acrescentar sobre isso? É um mercado que você está de olho, pretende entrar? Qual que é a tua visão disso? Eu acho que o e-commerce é uma crescente, mas o mercado internacional ainda é a grande saída da economia, né? Eu não tenho experiência com e-commerce, só como consumidora mesmo, mas como administradora, como participante no gerenciamento dessa cadeia, não. Eu acho que é bem interessante, sim. O Valdir colocou muito bem essa questão aí do e-commerce, tem crescido muito, mas não é o foco do nosso negócio neste momento, não. Mas nós temos que estar com a parabólica, nós trabalhamos com comércio internacional, então pode ser uma próxima atividade que a gente possa investir. Mas no momento não temos nenhuma experiência. Tá certo, Ana, tá certo. Bom, eu tenho aqui uma série de perguntas. Primeiro, parabéns aos painelistas, a gente está com bastante gente nos acompanhando aqui ao vivo, algumas pessoas perguntando se serão gravadas, acho que vai ser disponibilizada assim no canal do South America, mas fiquem conosco, tá? Mas caso tenha esse imprevisto, acho que vai ser sim disponibilizado isso nas plataformas. No final, a gente já está indo para 30 minutos de transmissão. A gente pode fazer algumas questões que eu acho que é relevantíssimas, né, de alguns players também do mercado, que eu percebo aqui. Mas antes, eu só queria comentar, fazer um outro comentário, e aí a gente já passa para as perguntas. Na visão de vocês, e aí eu deixo essa pergunta aberta, qual que é o legado do Covid-19, da pandemia, para as organizações? Qual que será o lado bom de tudo isso, se é que a gente consegue enxergar isso como estrutura, como a nossa reestruturação de mercado mesmo? Qual que é a visão de vocês? O que ela trouxe de possibilidades de readequar a uma nova realidade, a esse novo normal? De uma amplitude geral, qual que é a visão de vocês nesse sentido? Eu posso falar? Bom, é o seguinte, no meu ponto de vista aí, eu acho que provou mais uma vez toda a capacidade que toda a cadeia de logística do comércio exterior tem para sair de uma determinada situação e resolver, entendeu? Eu acho que essa união que nós tivemos foi muito importante, onde todos se ajudaram, né, em busca de uma solução para a vida, né, para a gente ter essa esperança de que a gente saia dessa situação e podemos logo, logo, a gente está todo mundo junto se encontrando aí novamente. Tem um legado muito bacana em cima disso daí. Eu vejo que a própria Receita Federal aí tem trabalhado em muito para facilitar as operações. Eu gostaria de colocar também até um ponto importante aí que em Santos, né? Não falo de Santos, mas a nível do Brasil todo também. Caso algum ouvinte queira fazer qualquer pergunta a nível do Brasil, tem uma experiência a nível do Brasil, de qualquer ponto que a gente atue aí, qualquer onde ocorra comércio exterior. Mas o importante que eu vejo foi a questão do confere, né, para quem também está me ouvindo aí, uma sistemática nova da Receita Federal, onde que também contribuiu muito nesse momento, foi a conferência virtual das mercadorias, né, que a Receita Federal centralizou todos os fiscais. Eu vou dar um exemplo em Porto de Santos, por exemplo, e como está operando, está funcionando muito bem, é Santos. Porque antigamente os fiscais ficavam, cada um num armazém em Santos, de Quimai, Integral, Tecondi, etc. Então, ele ficava lá e fazia só a operação daquele armazém. Então, como a Ana colocou, com essas reuniões que nós todos fizemos no nível de comércio exterior para a facilitação do comércio exterior, então foi implantado em Santos. Então, o fiscal dentro da própria Receita Federal, na casa dele, nesse momento agora, o fiscal está fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora, ele está conferindo uma mercadoria em qualquer parte do Brasil, tá certo?
através de câmeras. Então, ele fiscaliza aquela mercadoria em determinado ponto lá e libera a carga. Então, com isso, veio facilitar em muitas das operações do Covid que nós estamos fazendo hoje dos EPIs, né? Que tem liberações muito rápidas. A Ana falou em dias, mas eu coloco que hoje, no Brasil, a gente libera mercadorias em horas, né? Quem diria que nós estaríamos fazendo operações de liberação de carga de importação, principalmente na importação, uma carga que chegasse de manhã, à tarde está liberada. Então, a gente está realizando isso hoje, em qualquer ponto do Brasil, o despachante aduaneiro tem essa capacidade, facilitou muito isso. Então, essa operação do Confere está funcionando em instantes, então, centralizado na casa dele mesmo. Eu principalmente participei de uma operação em Santos, onde o fiscal estava na casa dele, ele conferiu a mercadoria num determinado terminal e foi desembaraçado. Então, essa velocidade que nós estamos encontrando a nível de comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, é uma revolução a nível de comércio exterior. Então, a gente tem trabalhado muito nesse aspecto. Um dos pontos que a gente toma muito cuidado hoje, principalmente quem está fazendo exportação também, é a questão de tráfego, né? A questão da colocação de cocaína dentro de contêineres na exportação. Isso tem ocorrido muito no Porto de Santos, mas, enfim, a própria Polícia Federal, a Receita Federal, está com um trabalho muito bom lá, porque isso está ocorrendo depois que nós, da cadeia logística, o próprio despachante aduaneiro, libera essa mercadoria. Então, está sendo encontrado isso dentro dos contêineres, então isso também está evoluindo para o comércio exterior, uma segurança também, um aspecto de segurança também. Então, acho que esse legado nosso aí está sendo muito importante. Então, acho que não vai ter volta mais. Entendeu? Então, a gente agora está descendo numa ladeira com o caminhão que não tem como voltar. O comércio exterior, que eu entendo, vai ser isso daqui para frente. Legal. Ana, antes da tua fala, eu gostaria só de fazer duas pontuações que foram colocadas aqui pelos nossos telespectadores. É a Bruna Souza e o Vicente Neto. E também tem o Paulo Roberto Guedes. As três perguntas são muito similares, vou tentar fazer um compilado e te passar a bola, porque foi você que falou sobre isso no início. A pergunta, basicamente, se resume o que você acha que a pandemia vai... Se você acha que a pandemia vai acelerar a digitalização dos processos aduaneiros. E conclui com um ponto que eu acho relevante. Para quem não acreditava no digital, o que fazer agora, né, nesse cenário? Então, eu achei relevante, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Para mim, Rony? Para você, Ana, desculpe. O digital, nós já estamos trabalhando no digital. Se não for 100%, estamos próximo do 100%. Então, como eu falei no início, nós estamos desde o dia 19 de março que a gente não printa um papel, não abre uma pasta física, tudo digital, tudo pelo sistema. E como o meu colega o Valdir falou, a Receita Federal também, toda a documentação, hoje é tudo anexado no processo e nós não precisamos mais, os despachantes não precisam mais de levar documento físico na hora da liberação. O fiscal entra no processo e está lá tudo o processo digitalizado. Então, é um caminho sem volta. Então, nós estamos, já faz alguns anos, que esse projeto de Porto Sem Papel, eu não sei precisar quantos anos que foi lançado esse programa, mas quando foi lançado, até nós, profissionais da área, a gente duvidava como que vai ter o Porto Sem Papel. E chegou o momento, estamos na era do sem papel. Então, estamos trabalhando quase 100%, hoje é digital, então é um grande avanço. E tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo, e o lado muito positivo, que este processo que a gente está vivendo, ele acelerou o digital. Então, dentro do comércio exterior, quase toda a cadeia está digitalizada. Então, a Receita Federal tem o Siscomex, o Siscargo, o Siscoserv, tudo. Então, quando eu comecei na área, era tanto papel. Para você fechar um câmbio, você tinha que mandar uns 3 quilos de papel para o Banco Central para aprovar
a remessa. Hoje a gente liga para a corretora ou para o banco, passa a planilha e está fechado o câmbio. Então, realmente é muito mais fácil e isso diminui o custo para todo mundo, né? Então, é isso que a gente também tá falando, que o Brasil, e nós eu espero ver isto, eu ainda espero trabalhar mais uns 30, 40 anos nesta área, se Deus quiser, e da gente ver o Brasil mais aberto para o mundo, mais o mundo vendo que a gente pode fazer muito mais do que a gente vem fazendo. Como? O Brasil ser um hub da América Latina. Isso daí tem algumas consultas, tem algumas empresas da Europa, Estados Unidos, que querem colocar mercadoria, estoque aqui no Brasil, mas isso no passado. Agora, como a gente está vivendo uma nova era, uma era digital, com mais flexibilização de toda a cadeia, pode ser que isso ocorra. Mas eu senti assim, tive uma experiência que eu fiquei penalizada de um cliente que nós estávamos fazendo um projeto para ele colocar o estoque da fábrica lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e quando ocorresse a venda, ia liberando a carga. Mas era um trabalho tão grande, uma burocracia tão grande e um custo tão alto que o cliente preferiu fazer pelo Panamá. Então, o Panamá era muito mais fácil, tinha a Zona Franca lá do Panamá, então eles colocaram o estoque lá. Então, assim, isso é só um exemplo. E por isso que eu sou tão otimista e sou tão, assim, falo com tanta veemência do potencial que a gente tem, o comércio exterior. Então, é o caminho para o Brasil alavancar e para a gente mudar aí esse PIB, mudar aí as estatísticas. Eu consigo entender da síntese da tua resposta é que quem não era digital e não acreditava vai ter que começar a acreditar. É essa. Só tem esse caminho, é um caminho sem volta. Você, na sua área de direito, também é a mesma coisa. Você hoje eliminou muito papel, que hoje os processos são todos digitalizados também. Quando que você ia imaginar que isso pudesse acontecer? Então, e graças a Deus, o Brasil, nós somos aí um país com potencial aí de profissionais, com uma capacidade. Então, os bancos aqui no Brasil são dos melhores na parte de digital, na parte de informática. Então, Estados Unidos, a gente vai num banco nos Estados Unidos, não tem a parte digital, a parte de informática que tem aqui no Brasil, que a gente faz tudo de casa pelo celular. Então, assim, realmente muito... Eu vi aqui algumas pessoas falando só notícias boas. Sim, o Brasil é uma potência tremenda e apesar de todas as dificuldades que a gente tem com tudo que está acontecendo, a gente ainda sai e vai para frente e vamos dar a volta por cima muito em breve. Com certeza, Ana. A gente tem o melhor ativo, né? Que é o ativo humano. O brasileiro, ele tem essa força e se a gente era do futuro, eu acho que esse futuro também chegou e a nossa força está mostrando aí para o mundo do que somos capazes. Valdir, eu tenho uma pergunta que veio do André Luiz Machado, diretamente direcionada a você. Tem uma parte para a Ana, mas eu vou passar a bola para você e depois a Ana complementa. A pergunta do André Luiz na operação logística internacional de produtos brasileiros, o que pode ser considerada como o maior gargalo no contexto do nosso comércio exterior. Eu gostaria que você comentasse essa pergunta do André Luiz, Valdir, por gentileza. Valdir, você está no mudo. Você nos ouve, Valdir? Acho que você está no mudo. Ok? Ok, desculpe. Okay, só uma consideração, tá legal, desculpa. Só uma consideração do que a Ana tinha colocado de sem papel, eu queria fazer até um agradecimento
a uma pessoa que acreditou nesse trabalho, uns 10 anos atrás, aí, foi o Sena, que era da Associação Comercial do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, onde nós levamos esse trabalho através da Associação Comercial, onde praticamente tínhamos muita gente contra esse procedimento, e através do Sena, da Associação Comercial, a gente conseguiu desenvolver esse papel, ponto a ponto, depois de uma janela única de comércio exterior e tudo que está ocorrendo aí. E eu gostaria só de reiterar também que os despachantes aduaneiros, mais uma vez, muito se fala da questão do despachante nesse momento, que vai ficar sem um trabalho, que vai ficar sem função, foi da mesma forma que foi falado lá no Siscomex. Então, hoje, nós, despachantes aduaneiros aí, inclusive para próprias empresas, empresários que devem estar assistindo a nossa apresentação, é a questão também do conhecimento de trabalhar com os sistemas, entendeu? Então, não é simplesmente você entrar no sistema, passar uma informação e a coisa seguir, porque a Receita Federal ela tem um sistema também, que é o ARPIA, também, que alguns devem conhecer, que está dentro do DELEX, que é a Delegacia de Comércio Exterior também, para acompanhar o que está sendo colocado dentro desse sistema. Então, a contratação, por exemplo, das empresas hoje no comércio exterior tem que ficar muito atenta na questão da experiência também do profissional que está do outro lado, entendeu? Então, essas empresas também hoje têm que estar com sistemas também, além de estar a digitalização das próprias empresas, né, com sistemas robustos também, ocorre também o investimento na área da cadeia logística de comércio exterior, que são as comissárias de despacho, agentes de carga, nós despachantes aduaneiros, para acompanhar a velocidade desses sistemas aí. Então, fica aqui uma observação muito importante e também uma tranquilidade para os despachantes aduaneiros não ficarem tão preocupados, porque são novos negócios que nós vamos estar conseguindo fazer agora, que é a segurança de estar trabalhando dentro de novo contexto de digitalização segura. Entendeu? Então, fica aí uma dica para vocês aí com referência a esse assunto. Agora, com referência à pergunta do André, né? É isso, André. Isso, né? Que ele falou no gargalo, né, de processos hoje, entendi que seria um gargalo de procedimento de importação ou de exportação que ele colocou. Pode só... Na verdade, ele fala na operação internacional de um modo geral. Qual é o produto que você entende? Qual que é a operação na logística internacional que é o maior gargalo brasileiro, né? Eu acho que... Não, eu acho que depois quer falar, Ana? Antes? Ana, acho que fez algo. Eu acho que é o seguinte, só depois a Ana entra. Eu acho que é o seguinte, hoje, que nem a Ana colocou, e eu estou observando também, o nosso comércio exterior hoje está muito, muito desenvolvido também. Então, eu vejo que não tem nada proibido, tanto na importação, na exportação. Hoje você tem uma legislação aduaneira que, logicamente, alguns pontos precisam ser atualizados, né? Mas com essa modernização que vem ocorrendo nesses últimos anos aí, esses gargalos nós conseguimos tirar. Então, se você trabalhar, como eu estava falando, com um profissional competente, que conhece toda a área de comércio exterior, conhece o sistema, conhece como funciona a Receita Federal, os órgãos anuentes, esses gargalos praticamente não existem, entendeu? Então, eu vejo que hoje essa operação de comércio exterior está muito tranquila. Então, se alguém tiver alguma dificuldade em nível de importação e exportação, que ela procure um bom despachante aduaneiro, por exemplo, ou também um bom agente de carga, no caso da Ana, a empresa dela faz trabalho muito bem também, que certamente não terá gargalo nenhum. Acredito que são coisas muito bem localizadas que podem ocorrer, mas, no geral, a coisa está fluindo muito bem. Pode falar, Ana, se você fazer um comentário. Muito Desculpa. Bom, Valdir, dentro da sua vivência de despachante aduaneiro, o gargalo não tem um gargalo. Não tem um gargalo tão significante. Mas o que eu vejo hoje para alavancar o comércio exterior, na parte do gargalo, a infraestrutura. Ainda precisamos de muito investimento em infraestrutura. E a infraestrutura na parte de rodovias, na parte de transporte, que aí o Valdir conhece bem, que o Valdir tem a transportadora também, e sabe das dificuldades que a parte do rodoviário enfrenta, né, Valdir, né, em algumas rodovias, em algumas
transportes que são feitos, mas o gargalo que a gente vê principalmente na parte a maior exportação que o Brasil tem, que são os commodities, que é escoar esses commodities. Então, o que a gente precisa? De ter maior investimento na cabotagem, de colocar a parte de ferrovia, que nos Estados Unidos é muito forte, na Europa também, que diminui muito o custo, não tirando, lógico, o trabalho das transportadoras, né, Valdir? As transportadoras continuam com seus trabalhos, mas nós temos muita mercadoria, principalmente no centro-oeste, que é onde tem a maior parte dos commodities, que o custo é muito alto de você tirar essa mercadoria de lá para o transporte. E isso também, contar só com o transporte rodoviário, encarece muito, tem a parte da poluição. Então, isso é um assunto que realmente também, com a parte da infraestrutura, com os órgãos competentes, que estão sendo conversado, e tem alguns investimentos também que a gente sabe que tem chegado aqui no Brasil, e também a parte da infraestrutura dos portos, porque tem alguns portos que não conseguem, entram alguns navios de grandes portes, porque tem que ter o investimento nos calados, na infraestrutura de terminais. Então, tem essa parte que realmente a gente precisa de fazer fazer muitas melhoras. E isso daí, o que é importante também, por isso que eu falo do comércio, volta a bater no comércio exterior, que é o futuro. Porque com isso, a infraestrutura vai trazer muito investimento para o Brasil, que muitas empresas lá fora querem fazer essas obras aqui no Brasil, e as próprias empresas também que estão no Brasil, mas tem os consórcios que estão prontos para fazer esses investimentos. E o que a gente também já discutiu muito aqui dentro da Intermodal, a Informa, principalmente a parte da cabotagem. A gente tem muita parte fluvial, tem muita parte, os rios, a parte do mar, que a gente poderia eliminar um custo bem grande usando mais a cabotagem aqui no Brasil. Ana, que bom que você falou sobre custos, que é uma crescente das perguntas aqui. Eu vou passar a pergunta do Facundo Fernandes. Ele faz uma ponderação, acho que muito relevante para esse tema que você acabou de citar, que é sobre o custo do frete, né? Qual que vai ser, qual que será o impacto, principalmente de mercados distantes, né? Como China, países árabes. O que você enxerga? Eu acho que é melhor eu passar para o Valdir e você conclui. Valdir, qual que é a tua visão sobre isso? Vai ter impacto nesse valor? O que você enxerga sobre isso, por gentileza? Bom, eu acho que a própria Ana também pode falar mais bem sobre esse assunto, porque tem uma experiência maior no quesito frete internacional. Mas eu vejo que as colocações dela foram muito boas na infraestrutura que nós precisamos melhorar nesse país, né? A questão da cabotagem, que está começando a caminhar, um passo lentos, mas está começando a caminhar também. Mas foi que eu coloquei também lá quando eu estava comentando alguma coisa. Nós temos que ver esse calado do Porto de Santos e também dos outros portos no nível do Brasil, para a gente ter a capacidade de receber navios com maior capacidade para trazer contêineres. Com isso, você consegue baixar o preço também dos fretes internacionais. O modal aéreo também é uma preocupação que eu vejo, porque nós temos uma situação complicada aqui, que é a competição também, do próprio que a Ana colocou, no custo da aeroportuária, por exemplo. Às vezes a gente comenta que tem até saudade, às vezes, da questão da infraero antiga, né? Porque os valores eram até menor do que nós estamos pagando hoje, o próprio importador paga, o exportador paga, no quesito, além do frete, da armazenagem, porque tudo é feito cascata, depois o que é pago em cima dos tributos, e finalmente nós, consumidores, que vão pagar tudo isso daí. No final da conta, nós que pagamos, né? Então, eu vejo essa questão do frete internacional muito importante. Eu vejo que as alternativas que nós temos a nível de Brasil hoje, após o Brasil normal, né, a gente deve sofrer muito isso, porque a hora que acabar isso daí, certamente, nesse momento aqui, as compras já vão começar a ocorrer novamente, né? Todos os importadores, exportadores aí
vão estar fazendo seus pedidos. Então, nesses próximos meses aqui, esse preço do frete internacional vão ser elevados aí. Eu não vejo uma situação de, daqui para frente, o frete internacional reduzir, não. Pelo contrário, a tendência que eu vejo é subir. A própria área, acho que gostaria de comentar o comentário da Ana nesse ponto, pela experiência que ela tem, Ana, sobre esse assunto, por favor. Sim. Neste momento, os fretes estão bem altos mesmo, porque no aéreo, o aéreo, nós estamos só contando com a capacidade de espaço das companhias cargueiras. Então, agora, este mês, que algumas empresas, algumas companhias aéreas de voos misto, que de voo passageiro e carga, que estão informando sobre o retorno, mas poucas. Então, com isso, os fretes aéreos tiveram um aumento significativo. E é muito interessante que a gente achava, no primeiro momento, quando tudo isso começou, que os negócios iriam diminuir. E não diminuíram, nem a importação. A importação diminuiu um pouco, sim, por conta do dólar, que o dólar estava impraticável. Mas diminuiu, mas não parou. E as exportações, elas estão bem fortes, que é um momento muito interessante, é um momento muito bom para os exportadores, por conta desse dólar que está na casa chegou a quase a casa dos 6 e agora está na casa dos 5. Então, a parte do marítimo, o marítimo também, nós não estamos com uma capacidade tão grande e assim, os armadores não diminuíram tanto a capacidade de espaço, mas o que eu vejo, eu acredito que seja, como o aéreo ele diminuiu a capacidade, então muitas e o aéreo, os fretes estão muito altos. Então, da China, por exemplo, a gente chegou a ter frete, ainda está na faixa de $15, $20 o quilo. Na exportação também, quando a gente iniciou o Covid, começou na China, a gente estava também praticando fretes de $14, $15, $20 o quilo e sem espaço. Então, são fretes altíssimos e que o que teve uma demanda, um aumento muito grande de voos charters. Mas não são todos os clientes que conseguem fazer um voo charter e pagar um frete de $500 mil ou $1 milhão para ter um voo dedicado. Então, na parte do marítimo, as exportações. O Brasil está exportando muito. Então, incrível, reefer. O mercado não tem, está com dificuldade de ter container reefer. Então, o que os armadores estão passando, que container reefer, a disponibilidade é para agosto. Se você tem carga para embarcar, não tem a disponibilidade. Por quê? O Brasil está exportando muito congelado, muita carne para a China, muito embutidos. Então, isso é bom, mas prejudica os pequenos exportadores que não têm esses contratos grandes com os armadores e os armadores não disponibilizam. Então, com isso, consequentemente, os fretes aumentam. E aí volta, é uma cadeia, né? Volta a questão, se a gente melhora, tem uma infraestrutura melhor, com certeza, mais navios podem chegar aqui e isso, a oferta de espaço diminui os custos dos fretes. Rony, me permite só mandar um abraço aqui para um querido professor, Sérgio Aldacian, foi meu professor na faculdade e ele está falando da infraestrutura, está falando aqui da parte que eu tinha comentado, da cabotagem. Muito obrigada, viu, professor Aldacian? Muito bom ver você aqui, viu, meu mestre? Fique à vontade, Ana. O painel é seu. E ele Pessoal, coloca o ano aqui, ele fica entregando a minha idade, viu? Bom, pessoal, a gente está indo para o final, né? Passamos uma hora aqui muito rápida, né? Acho que quando o conteúdo é relevante, a gente nem vê a hora passar. Estamos indo para o final, temos assíduos participantes aqui até agora, né? Muito bom isso.
tantas outras perguntas, mas que também acabam se confundindo com o que já foi debatido também. Peço desculpa àqueles que não conseguimos ler, né? E gostaria de passar a bola para o Valdir, para suas conclusões, né? Para suas disposições finais do que ele entende. Tem uma pergunta que eu acho que eu posso finalizar até para introduzir, levantar a bola para vocês mesmo. Ela é uma pergunta para a Ana, mas eu posso fazer para os dois, começando pelo Valdir. Em todo esse otimismo de futuro para o Brasil, qual é o ponto que você entende que pode ser priorizado para que isso aconteça? É uma reforma fiscal, é a infraestrutura ou o quê? Né? Valdir, é com você, a do Paulo Ortiz. Eu acredito... Desculpa, pode falar, Ana, por favor. Valdir, e aí, na sequência, você já coloca as suas conclusões? Pode ser, por gentileza? Muito obrigado. Então, desculpa, Ana. Então é o seguinte, eu acho que nós todos devemos ser otimistas, né? Porque se nós olharmos para trás, né, o que era o comércio exterior brasileiro esses anos todos e o que está ocorrendo a nível de momento o comércio exterior. Então nós temos aí pontos importantes que nós estamos tratando nesse momento, a questão do UEA, no operador econômico também, que está em moda, né, a questão dessa cadeia logística também, que já está funcionando também, inclusive com liberações de mercadorias sobre água, né, que é um ponto que a gente pode falar em outra oportunidade. Nós temos a questão também do multimodal de cargas também, que é um regime aduaneiro que já estava implantado também, quem conhece muito bem a questão do multimodal, que pode também ser pensado novamente nesse cenário do comércio exterior. A questão também do que nem colocamos bem, da infraestrutura, que nós temos que ver de uma outra forma para acompanhar o comércio exterior também. Temos também, na área de importação, por exemplo, um ponto importante que eu estava vendo esse mês aqui, que é um projeto de lei que está lá na Assembleia, que é o trabalho da questão do dólar, que a Ana estava falando, né? Porque, infelizmente, nós temos 3 pontos que estão prejudicando todos nós hoje. Primeiro, a política, a segunda, a questão do Covid e a questão do dólar também, né? Que jamais a gente poderia imaginar que o dólar chegaria num valor tão alto. Eu, na minha opinião, acredito que ele deve ficar entre R$ 3,84, que seria o ideal para a importação, mas nós temos exportação que evolui nesse contexto. Mas essa questão da taxa cambial, que surgiram, que as entidades, né, os representantes de entidades que estão participando também, observem com carinho também, e pressionar os nossos deputados e as autoridades na questão da taxa cambial, porque a taxa cambial da importação, por exemplo, é que você faz o recolhimento dos impostos, é o efeito cascata, né? Que envolve frete, PIS, COFINS, imposto de importação, etc. Então, esse ponto, também a nossa associação lá, o Sindicato dos Despachantes, a própria Federação Nacional dos Despachantes também tem acompanhado isso, junto com todo, trabalhando para que isso ocorra, porque certamente, se ocorrer, estão se falando numa taxa cambial, para vocês terem uma ideia aí, de final de 2019, né, para se trabalhar com isso daí. Mas isso é tudo um estudo que poderia ser implantado, que iria reduzir certamente os custos das importações, né, e as exportações seria trabalhado no dólar aberto, que é hoje, no dólar comercial de hoje também. Então, esse otimismo que eu vejo do comércio exterior, mais uma vez, eu quero dar um grande abraço a toda a coletividade dos despachantes aduaneiros, que é uma atividade muito sofrida na questão da valorização também dos despachantes aduaneiros, porque todos nós temos que considerar que são quase 180 anos que essa atividade está trabalhando, né? Não é qualquer atividade que tem 180 anos. Então, o despachante aduaneiro ele tem a habilidade para estar trabalhando em qualquer segmento, de qualquer formato também, se sai muito bem disso daí. Então, eu quero passar ser otimista para os meus colegas despachantes aduaneiros, que não abaixa a cabeça não, gente. A gente está passando por um momento difícil, tá certo? Todos estão passando também, mas que, se Deus quiser, a gente vai se levantar aí e vamos fazer desse Brasil um Brasil forte, vamos fazer desse comércio exterior um comércio exterior pujante, né? Um comércio exterior forte também. Então, que nem a Ana falou, o Brasil é muito grande, então não vai ser qualquer um que vai derrubar a gente, não. Nós vamos seguir em frente, vamos lutar. E já estamos lutando para acabar com essa epidemia também. Então, essa é a minha colocação, a minha consideração final. E obrigado também
Mais uma vez, abraço a toda a cadeia logística do comércio exterior. Obrigado. Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado pelas suas colocações, Ana. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta, né, do que deve ser feito para todo esse otimismo virar realidade e levasse para suas conclusões finais também. E todos aqui com pesar estão dizendo que foi muito rápido mesmo. Eu também acho que esses 60 minutos foram muito rápidos, né? Mas, enfim, Ana, é com você. Verdade, passou muito rápido. Quando a conversa é boa e a gente tem assuntos importantes a debater, realmente passa muito rápido. Tem muito assunto para a gente falar sobre o comércio exterior, que é muito amplo, né? Tem muitos assuntos. E o que o Valdir falou do despachante, eu admiro muito essa categoria. Eu sou despachante aduaneira, mas eu não sou atuante. Eu participo junto com os colegas que fazem parte do sindicato, mas eu resolvi não misturar e me dedicar somente ao transporte internacional. Então, quando tenho alguma demanda de desembaraço, que eu tenho que fazer o porta a porta, eu uso os meus colegas, porque realmente é uma categoria que eu tiro o chapéu, eu admiro, porque é um trabalho é um conhecimento que tem que estar diariamente estudando a legislação, pesquisando. Qualquer falha que aconteça, qualquer deslize que um despachante que não tem a expertise, que não tem uma vivência do mercado, pode levar um prejuízo tremendo para um cliente. Então, realmente é uma categoria que tem que ser valorizada e que tem um valor e tem o meu respeito, viu, Valdir, aí toda a comunidade aí do sindicato aí dos despachantes aduaneiros. A questão de melhoria, tem muita coisa que a gente precisa fazer para tornar realidade tudo que a gente está falando, todo esse otimismo. Primeira coisa é ter a vontade, ter o otimismo, porque quando você tem a vontade, você consegue tudo. O Covid provou isto. A gente não era só a vontade, tinha que ser feito. Então, a gente não tinha alternativa B, só era alternativa D. Isolamento, quarentena, home office. Então, o negócio funcionou. Então, pode funcionar? Esse Brasil, a gente pode mudar? Pode mudar. Como que a gente faz isso? A gente se unindo às categorias, se reunindo com as autoridades e passando todas as informações, todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então, o que a gente tem muitos contatos lá fora com os nossos representantes, porque a gente trabalha muito com o exterior. Então, às vezes, a gente trabalha mais com o exterior do que aqui com o Brasil. Então, a gente tem muita troca de experiência e essa troca a gente pode trazer o que funciona lá fora, a gente pode implementar aqui. Não estou falando que o que a gente tem aqui não funciona, a gente tem coisas fantásticas que já foram feitas, como a gente colocou muito aqui, o nosso digital, o nosso online que está funcionando perfeito. Então, o que ficaria? O que a gente precisaria melhorar? O que a gente precisa melhorar é a gente trabalhar e a gente acreditar que a gente pode fazer e a gente fazer isso com união. E uma das ações boas que tem aí dentro desse nosso bate-papo, nesse grupo, a Intermodal, que a Intermodal faz essa união, faz essa conexão. A Intermodal é um evento, é o maior evento, a maior feira de logística da América Latina, então é muito importante esses eventos, porque traz profissionais do mundo inteiro, com palestras, com seminários, com a feira, com os expositores, trazendo
porque no nosso caso, nós estamos na Intermodal aí trazendo mais de 100 representantes, agentes de carga, para compartilhar, para trazer informação para melhoras para o nosso comércio exterior aí, para o nosso Brasil. Bom, Ana, muito obrigado, Valdir, muito obrigado a todos, né? Realmente a gente precisa encerrar aqui essa transmissão. A boa notícia é que ela está sendo gravada e que será disponibilizada no canal do YouTube da Intermodal. A relevância do conteúdo realmente requer que muito mais tempo, né? Até de repente fica a sugestão para uma nova transmissão como essa, porque realmente foi muito bem aceita pelos nossos participantes. Eu agradeço a todos, agradeço a você, Ana, agradeço a você, Valdir. Muito obrigado. Peço eventuais desculpas por eventuais confusões que a gente possa ter feito aqui, mas esse é o novo normal, então nos permita ter pequenos ajustes, não é isso? Muito obrigado a todos, já é boa noite a todos e voltamos a falar em breve aí. Muito obrigado. Obrigada, Rony. Obrigada, Valdir. Foi um privilégio participar aí com duas pessoas, dois homens muito importantes aí dentro das suas áreas, e realmente eu fiquei muito lisonjeada. E que as mulheres participem mais, as mulheres cada vez mais estão dentro do comércio exterior e que coloquem mais mulheres aí nas bancadas também, viu? Aqui um abraço a todos vocês aí, até mais.